Boa noite. Hoje no programa Empoderando Você, eu quero, com muita alegria, falar para vocês sobre esse livro que a gente, na verdade, já tinha sido publicado desde o ano passado, né? E agora chegou ele na versão física. Esse livro, ele é algo assim maravilhoso para mim. Primeiro, uma realização pessoal em poder estar passando algumas ideias, algumas coisas que a gente tem, um conhecimento de programação neurolinguística, hipnose e outras coisinhas mais. Então, gente, para vocês saberem a respeito desse livro maravilhoso, que é assim, uma satisfação muito grande, porque a gente vai falar daquilo que eu mais gosto, que é sobre a mente. Mas o que tem a questão da mente? O que a mente pode fazer conosco? O que a gente pode fazer através dessa ferramenta que é a mente? A mente é algo que a gente deve usar ao nosso favor. Muitas vezes, ela está sendo aquilo que faz a gente cair, né? A gente fica prostrado quando a gente não sabe usar essa ferramenta, porque ela é um pouquinho repetitiva. Ela nos traz o tempo todo aquilo que precisa ser mudado. E aí a gente precisa saber como sair de determinadas situações. Então, esse livro aqui, eu, na verdade, guardei algumas coisas, né, dos cursos que a gente dá, principalmente na técnica de ativação do poder pessoal, que é uma técnica que eu registrei, onde a gente usa algumas ferramentas básicas para ajudar as pessoas a usarem sua mente de uma forma adequada. Eu vou folhear aqui com vocês para vocês poderem ver como que é esse livro, né? Primeiro o tema, que é para chamar bastante atenção, aí a gente tem aqui um pouquinho falando sobre nós, e a gente começa falando como lidar com a programação física, né? Muitas pessoas, eu coloquei a física primeiro porque é o meu calcanhar de Aquiles, então eu tenho que estar sempre olhando para o físico, mas muitas pessoas, a criptonita, o calcanhar de Aquiles delas, é o emocional. Ela não consegue, né, superar as adversidades por causa do emocional. Tem outras pessoas que é o mental, aquela mente repetitiva com pensamentos indesejáveis, e tem outras que é a falta de conexão. Então, para cada uma das situações, para cada ponto fraco, que a gente também sabe que a vida tem fases, e as fases da vida, a gente vai apresentar fraqueza em algum ponto. E para cada ponto desse, a gente vai ter alguma coisa para se apoiar. Então, muitas vezes, por exemplo, aqui no físico, né? A gente começa aqui, aí tem uma folhinha aqui, ó, que separa, tá? Tem o físico, aí as folhinhas vão separando mental, emocional, espiritual, e cada um com a sua parte. Quando a gente está no físico, muitas vezes o que nos atrapalha no nosso eu, né, seria a genética. A gente não está falando apenas do corpo, mas daquilo que foi passado de informações na nossa genética. Muitas pessoas, elas não vencem, não conseguem sair do lugar porque elas têm esse comportamento há gerações na família, um comportamento destrutivo há muito tempo. E vai se repetindo. Aconteceu com a vovó, aconteceu com a mamãe, depois acontece com a pessoa, e passa gerações de gerações, e ela está ali com aquele mesmo comportamento destrutivo. E não consegue mudar, não consegue ir para frente. Então, aqui no nosso livro, a gente vai trabalhar essa questão, né? Também pode ser que ela não esteja mudando por causa da educação recebida, por causa das instruções para a vida dela. E ela marcou aquilo dentro dela
como uma verdade absoluta. E, de repente, é justamente aquilo que faz com que ela tropece, vai ao contrário daquilo que ela tanto deseja. De repente, aquela verdade absoluta que parece boa, está registrada como boa na cabeça dela, mas na realidade, esse bom aí que ela recebeu é justamente o que impede dela crescer. Então, quando a gente faz as barras de Axis, por exemplo, a gente vai estar trabalhando justamente isso. Na questão genética, a gente vai estar trabalhando com o Theta Healing. Todas essas duas terapias, elas estão ajudando no seu campo, na sua mente, né? No seu corpo mental. Agora, existe também o ambiente onde a pessoa está. Muitas pessoas não conseguem ter uma vida melhor porque aonde ela vive, onde ela olha, todo mundo vive no mesmo jeito. Não tem ninguém diferente para que ela possa se espelhar. Não tem ninguém que possa mostrar para ela como é ter sucesso. Ela não tem referência. Então, ela não sai do lugar porque falta dessa referência. E antes da pessoa fazer a reprogramação mental com hipnose, com PNL, todos os recursos que a gente usa, a gente fala muito a esse respeito, né? Que ela precisa saber de onde está vindo essa crença, de que lugar já vem as gerações. Então a gente vai conversando para a gente justamente descobrir de onde está vindo as crenças limitantes da pessoa, para depois a gente poder tirar. Tem muitas coisas que são, vamos dizer assim, introjetadas. Ela se torna a vítima da situação e aí ela não deixa com que a evolução aconteça, porque a vítima, ela trabalha na vibração da culpa, né? Então ela trabalha no sentido de ocupar o outro ou se culpar por alguma coisa que está acontecendo. Ela não olha para soluções, mas para culpados, para errados, né? Então, dificulta realmente a vida delas. Aí a gente vai encontrar também aqui dentro, por exemplo, como eu expliquei para vocês, cada parte é separadinha. Vamos falar um pouquinho do mental. O mental é um campo vasto. Então, para eu selecionar alguma coisa para vocês, eu selecionei uma frase aqui. Para garantir a saúde integral, temos que observar o que está nos adoecendo. Porque sem equilibrar nossa mente e as nossas emoções diante das situações, não teremos saúde física. Então, veja como tudo está interligado. Veja como tudo está conectado. Você tem o corpo físico, mental, emocional, espiritual. Você tem tudo isso dentro de você. Você não é uma máquina, você é uma consciência habitando dentro dessa máquina. E você precisa aprender a lidar com ela, a saber como é que ela funciona e o que poderia ajudar a sua máquina a melhorar, tá? Aqui também tem aqui o que a gente pode fazer, que você pode fazer por você, né? Que a gente chama de o poder da sugestão. Para trabalhar com a mente, você tem que sugestionar a essa mente. Aquilo que você sugere para ela e ela acata, é assim como vive sua vida. Então, por que muitas vezes é difícil você sugestionar para sua mente e ela não acata aquilo que você quer? Porque a coisa está tão enraizada, está tão lá no subconsciente, né, que você não consegue sair daquele lugar. Então, a gente, antes de programar, precisa saber se está raso, se aquela crença está evidente, está aqui, né, já no consciente, você está consciente desta crença, ou se está profundo. Porque se ela estiver rasa, se ela já estiver perceptível, fica mais fácil de ser trabalhada.
se ela estiver no profundo do seu ser, vai ser necessário um grande mergulho para puxar essa crença para cima, vir à tona, para que depois a gente possa curá-la. O que acontece, né, que você muitas vezes pode perceber que esse processo muitas vezes não vai funcionar, porque olhar alguns aspectos nossos não é muito legal. A gente não quer perceber, porque a gente vai ter julgamento, a gente vai dizer, nossa, mas como eu sou uma pessoa assim, assado, né? A gente vai ter aquele julgamento. Então a gente não quer saber disso, não quer vivenciar isso, não quer ter consciência de quem realmente somos, as nossas partes boas e as não tão boas assim, né? Então, por isso que existem técnicas que a gente pode usar para ajustar esses campos, né? E você está lá numa profundidade do seu ser, e aí a gente vai e aplica esse ressignificar, você se torna o seu caminho fica mais fácil, né? Se torna mais leve, uma pessoa mais leve. Bom, agora tem a divisão aqui do emocional. O emocional, ele é um pouquinho maior, né? Mas eu gostaria de trazer uma questão, principalmente porque está muito evidente hoje em dia, né? Nós vivemos o nosso dia a dia com estresse, com muita coisa que está acontecendo, muitas pessoas com medo, muitas pessoas em estado de pânico, sem saber o que fazer, mas a gente sabe que tudo que a gente pensa atinge nosso corpo e tudo que a gente sente, né, afeta o nosso corpo e também o nosso corpo afeta a nossa mente. É uma troca. Então, eu gosto muito do Dr. Deepak Chopra. Dr. Deepak Chopra, ele é maravilhoso. Ele fala a respeito dessa conexão corpo e mente. Então, antes de você programar sua mente, você precisa saber dessa conexão. Você precisa saber que existe essa conexão. E aí ele diz uma citação que eu coloco aqui. Aqueles que fazem bem, aqueles que prosperam em meio ao estresse, eles fazem perguntas diferentes, eles encaram problemas como oportunidades. Então, no momento mais difícil das nossas vidas, é o momento da gente parar para pensar. É o momento da gente pensar, não pensar no problema, mas começar a refletir quais são as nossas escolhas, o que a gente realmente quer para a nossa vida, o que a gente realmente está escolhendo e aquilo que a gente não está escolhendo. Porque até ficar sem escolher é uma escolha. Quando a gente não está vivendo a vida que a gente quer, a gente, como a mente está conectada ao corpo, a gente pode viver com ansiedade, com irritabilidade, tensão muscular, dor na cabeça, pode ter incapacidade de relaxar, também com problemas de sono, né? Tremores, espasmos, problemas digestivos, tudo isso é decorrente dessa conexão. Na verdade, a nossa mente, ela está querendo falar com a gente. Ela toca em alguma parte do nosso corpo para sinalizar, porque quem sabe assim você vai parar o que você está fazendo e vai se olhar com carinho e aí vai observar aquilo que precisa ser mudado. Mas muitas vezes não é isso que está acontecendo, né? Muitas vezes a gente não tem feito isso com a gente. Muitas vezes eu vejo muitas pessoas que falam assim, nossa, sou uma pessoa bondosa, ajudo o outro, né? Eu faço muito pelo outro, mas não faz nada por si mesmo. E aí vai adoecendo. E aí não consegue nem dormir. Aí altera questões até do apetite. Enfim, alteram tudo. Uma coisa que eu sempre falo nos cursos, eu sempre falo,
principalmente no curso de PNL hipnose, né, que é essa técnica que eu falei que eu registrei, que nós precisamos pensar em alternativas, tirar o foco do problema. Aquilo que você pode fazer para resolver um problema, você vai fazer. Aquilo que está na sua alçada, aquilo que é para você modificar, você vai modificar. Se der para você alterar o cenário da sua vida, você vai alterar. Mas se você não conseguir resolver o problema externo, você vai se recolher. Você vai observar aquilo que cabe a você modificar. Porque tem coisas que só cabem a você, a mais ninguém. Ninguém vai fazer por você. Cabem a você. Isso é o que realmente muda a sua vida. Aquilo que cabe a você fazer. Mas aquilo que não cabe você fazer é o que toma o teu tempo, suga a sua energia, deixa você para baixo, né? E a gente, volta e meia, vive fazendo isso com a gente, deixando nossa energia lá no pé, deixa nossa energia se acabar, fica aí desgastado, liquidado, sem forças, porque está tentando resolver aquilo que não cabe para gente. Está tentando pôr energia, por força, naquilo que não é para a gente resolver. Então, pensar em alternativas é mudar o foco. Pensar em alternativas é reconhecer justamente a sua autorresponsabilidade e ir em diante para fazer boas escolhas. Aquilo que você pode escolher é aquilo que cabe a você fazer, que você não está fazendo, e que se você fizesse, deixaria sua vida melhor, é aí onde você tem que colocar toda a sua energia. Então, eu faço duas perguntas nesse livro, né? Na parte aí, na página 42, na parte das emoções. Eu faço assim. Quais as decisões que podem gerar resultados positivos em minha vida? Então, uma pergunta para você que vai modificar a sua vida. Quais são as decisões que geram resultados positivos? Porque eu posso estar fazendo decisões, escolhas que não estão me gerando resultados bons. Por que eu tenho feito? Por que eu tenho persistido num caminho onde não está me levando a lugar nenhum? Onde não está me colocando no lugar que eu deveria estar, né? Então, outra pergunta que a gente faz na página 42 mesmo. Quais as ações que dependem apenas de mim e são viáveis agora? Porque tem coisas que dependem de mim, mas não dá para fazer agora. E eu não tenho que ficar nervosa por causa disso, né? Tem coisas que não se resolvem agora, vão se resolver, mas não agora. Então, eu posso destinar minha energia para o agora, para aquilo que dá para resolver agora. Então, essa é uma das perguntas, assim, que eu acho mais forte, porque você vai destinando sua vida e tirando a preocupação e trazendo leveza, né? Aí eu tenho uma fórmula bem legal aqui, que para você se manter motivado. Boa noite, Deb, tudo bem? Boa noite, Paulo. Que bom vocês estão aí. Paulo já leu, né, Paulo? Paulo tá devorador de livros aí. Deb tem que passar para pegar o seu, hein, Deb? Então, gente, a questão da automotivação, que está na página 43, né? A automotivação é o que garante o seu desempenho. Se você tem um sonho, se você está motivado, se você tem um desejo muito ardente dentro de você, você vai colocar sua energia ali, você vai estar sempre animado por aquele sonho, mas você tem que estar 100% focado no seu sonho, né? Tirar os seus planos do papel. Vou usar o exemplo do pessoal aqui. Você ser um bom terapeuta, você ser um terapeuta requisitado. Esse era o meu sonho de há alguns anos atrás.
17, 18, 19, 20, 21, é de 5, 6 anos atrás. Entendeu? De 5, 6 anos atrás. Então, eu tinha esse sonho de ser uma boa terapeuta, uma terapeuta requisitada, recomendada, mas isso era um sonho muito distante há 6 anos atrás. Imagina só. Então, assim, no começo, se eu tivesse desistido, se eu tivesse parado, eu não tinha chegado aqui. E eu sei que tem muito caminho para trilhar, ainda tem muita coisa para realizar, muito a se inspirar. Esse livro é um dos primeiros, eu vou fazer muito mais, tenho certeza que eu vou me dedicar a fazer mais, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, veja que a motivação, ela depende muito daquilo que você quer para sua vida, que você deseja ardentemente. Então, você observar aquilo que é real, é verdade para você, no seu interior, está gritante, está latente, falando: esse é o meu caminho, é isso que eu quero. Pode acontecer a dificuldade que for, pode tentar barrar você de todas as formas, né? Você vai ter uma fila de gente para te derrubar e 2, 3 gatos pingados para te elevar, né? Para te ajudar de verdade, né? Então, nós devemos fazer com que as coisas aconteçam na nossa vida, porque a gente tem um sonho muito grande. Parece uma loucura para os outros, mas para nós não é. Para nós é muito forte. A gente se vê lá dentro, a gente vibra na hora que a gente sente, né? Que esse sonho vai se realizar. Então, tem alguns conselhos aqui, né? Tem uma frase que fala assim: nós estamos tão acostumados à rotina, a fazermos tudo no piloto automático. E aí, ó, todo mundo que está aqui, ó, tudo que faz as barras sabe muito bem o tal do piloto, né? O que o piloto faz na gente? Viver no piloto automático, deixar com que as situações conduzam a nossa vida, em vez da gente conduzir a nossa vida, em vez da gente fazer as escolhas, né? Pois nos é confortável não ter de pensar ou decidir algo, apenas fazemos as coisas por fazer e deixamos o que é realmente importante passar. Até quando nós vamos deixar passar as oportunidades? Até quando nós vamos deixar de viver nossos sonhos? Até quando nós vamos deixar os outros decidirem por nós? Até quando vamos viver uma vida de mesmice? Uma vida igual a de todo mundo? Até quando a gente vai fazer essa maldade com a gente? Até quando a gente vai deixar que nem o Zeca Pagodinho fala? Deixa a vida me levar, né? E, eu esqueci, gente, de colocar os comentários de vocês aqui, peraí. Ai, ai, ai. Olha lá. A Deb. Deb, deixa passar o lockdown que a gente já... Você pega o livro nas mãos aí. Então, o seu sonho, você não pode delegar ele para ninguém. O seu sonho é seu, né? Muitas vezes faz mal até contar para os outros o seu sonho. Porque você conta, a pessoa tira a chacota, a pessoa ou ela copia teu sonho, ela faz alguma coisa e você vai se sentir mal depois, porque nem todo mundo tá para te apoiar não, tá? Então, não delega seu sonho para ninguém também não. Seu sonho é seu. Vá você em busca dele. Mesmo pessoas que estão ao seu lado, que você ama, muitas vezes elas têm medo e elas não vão apoiar o seu sonho. Mas aí eu pergunto, é leve para você esse sonho? É realizável? Você realmente sente que é o teu caminho? Então vai, entendeu? Na realidade, chegar onde você quer chegar no topo onde você quer chegar, não é o mais importante. É todo o caminho percorrido, toda a experiência que você ganha. E precisa ser divertido, né? Precisa ser bom, precisa ser um caminho maravilhoso. Então, aqui a gente vai falar muita coisa
né? Deixa eu pegar mais um trechinho aqui para falar. Não dê ouvidos, né? Não dê ouvidos a determinadas coisas que as pessoas falam. Mas aprecie o lado bom. Aprecie aquilo que realmente você pode receber de contribuição daquela pessoa. De repente, ela pode ser contribuição para o seu sonho também. Basta você saber como lidar com as situações, tá? Mesmo que ela não concorde, mas às vezes ela vai viabilizar os seus sonhos, né? E vamos ser gratos, né, gente? Vamos ser gratos. Aqui, achei uma parte legal. Na página 54 fala assim: o que é o desânimo? Eu tô tocando muito nessa tecla porque muitos atendimentos que a gente faz, né? Inclusive eu dei até uma atrasadinha aqui, porque foi um atendimento muito lindo, muito emocionante. Nem deu tempo de eu maquiar aqui, foi lindo demais. O desânimo, você tem que entender que dentro de você, o seu corpo emocional é a ânima ou o ânimos, né? Que é o seu corpo emocional. E ele é o arquétipo da alma, né? A sua personalidade, a psique, né? Que é justamente que está em contato com o seu subconsciente. Então, quando nós estamos desanimados, estamos desprovidos da nossa alegria, da nossa vontade e motivação natural. Então, é natural estarmos motivados, é natural querermos algo, é natural, né, a gente ir buscar o que a gente quer. Mas quando estamos desanimados, estamos sem alma. Olha ali, estamos lá sem vigor da alma. Isso é muito sério, isso é muito forte, né? A gente vem percebendo que muitas pessoas estão passando nesse período agora, estão tirando suas vidas. Eu até na próxima live nós vamos falar sobre a morte, sobre o luto, né? Sobre todo esse momento que as pessoas vivem, porque é um momento de luto geral, né? E também do medo da morte. Eu vou trazer uma profissional muito boa que lida muito com isso, né? E vamos falar sobre essas questões, porque a gente tem que saber lidar. Até vai ser bom entre terapeutas a gente poder saber lidar com as pessoas que estão perdendo seus entes queridos, né? Mas existem vários tipos de luto, né? Não necessariamente da perda da vida, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Desanimar mesmo é quase que uma morte em vida, né, gente? Então, a gente fica preso naquele eu não posso, não tenho, não consigo, não sou, né? Aquela ciranda feia, né? Que não deixa você sair do lugar, não deixa você acessar seu poder pessoal, não deixa você buscar a si mesmo, né? Exatamente, porque quando você busca a si mesmo, você vai encontrar a potencialidade pura. Você vai encontrar que você foi moldado para não saber quem você realmente é. Você foi moldado para ser o que os outros queriam que você fosse. Você foi moldado para aceitar o que eles queriam sobre você. Não é? Aí, ó, as afirmações me ajudaram muito. As afirmações são tudo, né? A gente fica falando, repetindo as afirmações positivas, principalmente que o Japamala é muito bom, né, fazer as repetições, e a gente acaba que, desta forma, dando as sugestões, foi aquilo que eu estava falando antes, para o nosso subconsciente, ele vai acatar e a gente vai mudar, né? Daí a pergunta, está na página 54. Quem é você? Né? Quem é você? Sem pensar naquilo que fizeram de você, naquilo que disseram, nas considerações que colocaram sobre você, naquilo que impuseram que você fosse. Quem é você? Sem esse nome, data de nascimento, quem é você?
né? Muito antes até desse corpo agora. Quem é você? Não é isso? Você já se descobriu, sabe quem você é, sabe para onde você deve ir, o que você deve fazer, o que você veio fazer no planeta? Essas são perguntas de autoconhecimento, né? E sem perguntas não se inicia nenhuma jornada. Todas as jornadas da nossa vida se iniciam com essas perguntas. Mas as respostas, a gente quer uma resposta pronta, né? A gente quer algo pronto do lado de fora. Por isso que as pessoas buscam tantos sábios, né? Ela não volta para dentro de si, ela sempre quer se afirmar em alguém, mas não na sabedoria que ela já tem. Quando a gente faz o curso de barras mesmo, é interessante porque a gente vai lidar com aquilo que a gente já sabe, né? A gente nem sabia que a gente tinha aquilo dentro de nós, né? Então, a questão de perceber o nosso propósito, de perceber nossa jornada, né? É principalmente eliminar aquela parte onde não somos nós. Aquela parte onde fizeram de nós, mas não somos nós. A gente achou a vida inteira que a gente era aquilo e a gente não é. Né? Então, na caminhada, a gente fala, você é o capitão do navio da vida. Você que deve assumir essa postura e não deixar que aquelas vozinhas internas e externas comandem você. Né? Então, assim, tá aqui dentro algumas informações. Isso a gente só tá meia hora aqui folheando, né, gente? Agora, no finalzinho, a gente tem, deixa eu ver se eu já entrei aqui. Aí depois a gente tem a parte espiritual. Tem o mental, emocional, tem um monte de coisa. Desde criança, né, Deb? É verdade. As pessoas colocam os paradigmas, todas essas coisas, colocaram dentro de nós, né? Infelizmente, a gente já veio e a gente se baseia, acho que o mapa da nossa vida é baseado naquilo que ensinaram a gente. Na verdade, pode esquecer, porque só quem sabe onde a gente quer chegar somos nós mesmos, não o que os outros disseram para nós. Eu começo, né, falando um pouquinho aqui na página, deixa eu ver, 73, falando sobre a inteligência espiritual. Muito tem se falado sobre a inteligência emocional, né? Que é muito falada aí no meio de coaches, de tantos profissionais hoje gabaritados, né? Mas eu escuto pouco sobre inteligência espiritual. Aí a pergunta da inteligência espiritual é para achar propósito de vida, qual é o significado da minha vida? Por que eu nasci? Né? Qual o significado da minha vida? E essa pergunta é muito profunda. Outra pergunta, o que eu devo fazer para a minha vida valer a pena? Então, gente, muitas pessoas estão perdendo, né, esse significado, se perdem em meio às crises momentâneas, externas, que é o caso dessa que a gente está tendo agora, e também tem as crises internas também, né? Muitas pessoas estão passando. Boa noite, Kátia. Muitas pessoas estão passando por crises internas e elas não estão aguentando o somatório de crises do externo e já interiores que elas guardavam dentro delas. E aí, né, elas ficam sem sentido na vida. Então, quando a gente vai falar aqui na parte espiritual, a gente vai falar justamente sobre essa questão, né? Que essas perguntas, elas são necessárias. Todo ser humano sente a necessidade de
entender a si mesmo, né? De poder trazer crescimento para a própria vida, de trazer transformação para si mesmo, né? De olhar lá dentro do íntimo nosso e ver as dificuldades que precisam ser vencidas, os obstáculos que precisam ser superados. E aí você pode dizer assim: como eu posso criar uma realidade melhor? Não é? Ah, lógico, lógico, claro que sim. Como eu posso criar uma realidade melhor? Quando você está no sofrimento mais profundo, numa busca incessante por você mesmo, pelo seu próprio caminho, é a hora de você fazer essa pergunta, né? Qual o sentido da minha vida? Como eu posso tornar a minha realidade melhor? Como eu posso conduzir minha vida para aquilo que eu realmente quero? Então, é um caminho de autoconsciência, é um caminho muito lindo. Sim, sim. Nós temos muita coisa, né? Nós não, segundo o Teta, nós temos problemas no coração, aquilo que a gente armazena, problemas de vidas passadas, problemas de antepassados, entendeu? Então a gente pode carregar uma bagagem e as limitações que eles nos deixaram, os nossos antepassados, podem impedir o relacionamento com Deus, né, com a fonte criadora, sim. Como também tem muitos, né, que vão nos ensinar um caminho espiritual lindo, né? Só que o caminho a ser percorrido espiritual é de cada um que vai fazer suas próprias escolhas. Então, aquilo que eu mesmo, no meu caso, eu fui ensinada, hoje eu não sigo mais o que eu fui ensinada. Mas é uma linda base para mim. É uma linda base. Eu peguei aquilo que era bom, proveitoso, mas aquilo que não era legal eu tirei, porque era justamente a limitação que a religião trazia para mim, que eu me sentia mal. Então, se eu focar no lado negativo do que me ensinaram, eu vou criar revolta, né? Vou falar, olha, mas eles ensinaram assim, que era muito preso, era isso, aquilo, cara, eu vou ter muitos motivos para reclamar. Mas, se eu focar no lado bom da experiência, foi uma experiência que hoje me fortalece, né? A gente vai se segurar ali, a gente vai ter um relacionamento com Deus, porque ali eu aprendi a fazer orações, eu aprendi a estar andando com a parte espiritual mesmo, os anjos, eu amo toda essa parte. Então, eu foco no lado bom que eu aprendi. Mas existem sim, pode acontecer crises espirituais devido às limitações dos nossos antepassados, né? Bom, eu gostaria de falar para vocês uma coisa que também tem na página 75, tá, do livro, que é a questão do ser. Gente, existe dentro de nós, né, essas camadas que são muito grandes. Às vezes são tantos escombros, tantas camadas, tanta coisa em cima, que a gente não acha o nosso ser, quem nós realmente somos. Aquela preciosidade, a pérola dentro da concha. E o que eu acho bonito na inteligência espiritual é que é justamente, né, a autora, ela fala muito sobre a questão de busca do ser, né? E o ser, o próprio Sócrates ou alguém ali, né, que destinaram falaram que era Sócrates, falava assim, ele poderia estar fazendo uma citação a respeito de alguém, mas vamos
falar que foi ele que falou principalmente. Conhece-te a ti mesmo. Ou seja, vai lá no profundo do seu ser. Saiba quem você é de verdade. Isso tá, ó. Mas olha quanto tempo não tá na filosofia. A primeira coisa que a gente estuda na escola, né? Sócrates está lá atrás. E o autoconhecimento está em alta agora, no lado ocidental, né? Porque no lado oriental, isso é falado, para eles é corriqueiro, a questão de autoconhecimento, né? E o conhecimento do ser conduzirá o homem à verdade, à bondade e à beleza. Então, se você conhecer a si mesmo, você vai encontrar a verdade. Não é um caminho, uma pessoa, a gente lá de fora não é, é você. A bondade, né? E a beleza, porque você vai passar a apreciar as coisas, né? O centro do seu ser é uma fonte inesgotável, um lugar sagrado dentro de nós, divino, que alimenta o quê? A nossa força criativa. Só isso. Então, quando você conhece, vai lá dentro do seu ser, você encontra o seu sagrado, sua pérola, você encontra uma energia inesgotável, você encontra o seu poder criativo. Então, eu vou finalizar falando para vocês, quem quiser adquirir, né? Vocês já falam comigo no WhatsApp, para eu deixar separado, para vocês fazerem a leitura. É um livro fininho, não é muito grosso, dá para ler numa sentada. E você vai refletir, refletir, refletir. Cada frase que você lê tem uma profundidade. Aqui são várias sessões terapêuticas que dá para fazer aqui. Não é uma coisa só. É uma coisa no holístico. Né? De repente, quando você estiver passando por um problema espiritual, vai na parte espiritual. Está passando por um problema emocional, vai na parte do emocional. A gente fez a divisão, na verdade é uma coisa só. Mas você pode deixar lá na sua cabeceira para sempre você se lembrar. Quando eu fizer outros livros, eu também vou continuar fazendo essa mesma linha, né? No todo do ser humano, né? Então, inteligência espiritual é um assunto que nem a Deb falou, né? Raramente as pessoas vão falar, porque realmente, né, acha que mistura com espiritualidade, não que não seja, mas eu acredito que para você falar disso, você tem que ser uma pessoa que busca um buscador incessante. Você tem que passar por esse caminho para você conduzir outros. Não adianta você. Não é uma experiência externa, é uma experiência pessoal. E leva você para conhecer você mesmo. Né? Não para impor uma religião, não para impor uma ideia, mas para achar sua sabedoria do seu ser. Gente, é um convite para vocês conhecerem esse trabalho nosso, né? E um incentivo aí para a gente continuar escrevendo. Vamos que vamos, né? Mais do que nunca, por mais que a gente fica bravo durante o dia, aquela confusão, aquela coisa. Aí a gente depois pega o nosso japamala, a gente mantreia, a gente toma um chazinho de camomila, chazinho de erva doce, erva cidreira. E a gente toma aquele banho bem quentinho, gostoso, se acolhe e fica em paz, porque o normal é estar bem. Gratidão, meus queridos. Vamos passar aí esses 7 dias enclausurados, mas produzindo muito conteúdo para ajudar as pessoas, que a gente veio para servir. Então, na próxima segunda, a gente vai falar aí como lidar com esses problemas, né?
com a morte, essas coisas todas. Espero que vocês possam indicar, inclusive, famílias enlutadas para poder assistir e poder ajudar de alguma forma, né? É isso aí. Materializar nossos sonhos. Gratidão a vocês por estarem aqui. Até segunda. Até mais.